Alô, galerinha, voltando aqui para a gente fazer algumas questões, né, envolvendo essa parte de vetores, né? E aí, umas questõezinhas até mais tranquilas aqui do que a outra, né? Essa questão 1, por exemplo, que a gente vai fazer aqui, ó, é aquelas propriedades que a gente viu, né, de soma de dois vetores, né? Quando tem mesmo sentido, quando tem sentidos opostos, quando são perpendiculares entre si. Então, a primeira questão diz o seguinte, ó, em cada caso, determine um módulo da resultante dos vetores dados. Então, ele deu na letra A aqui, ó, o vetor A vale 13, né? O módulo dele, né? O vetor B, o módulo dele vale 7. E ele quer que você determine o vetor soma aqui, ó. O vetor resultante é a mesma coisa, ó. O vetor resultante é a mesma coisa do vetor soma, ok? É a mesma coisa do vetor soma. Então, nesse caso aqui, ó, o que é que a gente vai fazer? Ó, quando a gente viu quando a gente tem o mesmo sentido aqui, né? Mesmo sentido, a gente vai fazer o quê? O módulo dele é a soma, né? É a soma dos vetores. Então, nesse caso aqui, ó, S vai ser quem? Vai ser A mais quem? Mais B. Ou seja, S vai ser quem? A, que é 13, B, que é quanto? 7. Então, 13 mais 7 vai dar quanto? 20. Ok? Então, já calculei aqui, ó, o módulo do vetor soma dos vetores A e B. Então, já calculei aqui 20, ó. E o mais importante também é você saber aonde é que dá o sentido, né, do vetor soma, você representar ele aqui, ó. Veja, quando eu somo esses dois vetores aqui, ó, ele vai aumentar, né, o vetor resultante aqui, ó. Então, vamos colocar ele aqui, só para identificar, ó, o vetor soma, ó, ele vai aumentar, ó. Ele vai ficar bem grandão aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, esse aqui é o vetor soma, ó. Esse aqui todinho aqui, tá vendo? E como A e B tem sentido para a esquerda, o vetor soma, nesse caso aqui, é para a esquerda. Então, a letra A já está feita aí, ó. A letra B, veja que ele tem, ó, os dois vetores aqui, ó. A é 15, B é 7, os módulos dele. A e B têm sentidos opostos. Veja, quando a gente tem sentidos opostos, o módulo dos vetores, né, dos dois vetores, nesse caso aqui, vai ser a diferença do maior menos o menor. O maior é quem? A. Então, vai ser A menos quem? Menos B. Então, nesse caso aqui, ó, S vai ser quem? A, que é 15, B, que é quanto? B, que é 7. Então, 15 menos 7 é quanto? 8. Então, já calculei aqui, ó, o vetor soma, né, desses dois vetores. E como é a representação dele? Veja, a gente tem o maior menos o menor. O sentido dele vai ser no sentido do maior, que é o vetor A, né? Só que ele fica diminuindo, né? Ele fica menor nesse caso aqui. Então, nesse caso, a gente vai ter o seguinte, ó, o vetor ele diminui, ó. Vai ficar pequenininho aqui, ó, porque é uma subtração, certo? É como se fosse uma subtração, né? Então, nesse caso aqui, ó, o vetor soma está representado aqui. Tranquilo? Veja que diminuiu aqui, ó. Esse pedaço menos esse é igual a esse daqui. Tranquilo? Então, a letra B já está feita. A letra C, ó, é aquele terceiro caso que a gente viu, ó. Quando a gente tem dois vetores perpendiculares entre si, ou seja, perpendicular significa que o ângulo entre eles é de 90 graus. Então, x aqui é 5, y é 12. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquele velho teorema de Pitágoras, né? O velho teorema de Pitágoras. Então, nesse caso aqui, ó, vamos traçar aqui uma reta, né? Pontilhada aqui, ó. Outra retinha aqui, ó. Pontilhada, só para a gente ver. Vai tocar aqui, né? E aqui a gente tem, ó. Lembra que a gente viu isso, né? Na teoria, isso aqui é o vetor o quê? O vetor soma. O vetor soma é isso aqui. Ok? Vetor soma. E aí a gente vai fazer como? Usa o teorema de Pitágoras, né? Lembra do teorema de Pitágoras? Então, nesse caso aqui, ó, S é igual a raiz quadrada de quem? De A mais B, né? Só que aqui ele está chamando de x, ó, mas não tem problema nenhum, é a mesma coisa, ó. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, S vai ser igual a quem? A raiz quadrada
de x. X é quanto? 5. Então, 5 ao quadrado. Mais y é 12. Então, 12 elevado ao quadrado. Então, S, nesse caso aqui, vai ser igual a quanto? Vamos tentar fazer direto aqui para ganhar tempo. Ó. 5 ao quadrado é 25. 12 ao quadrado é 144. 144 mais 25 dá 169. E a raiz quadrada de 169 é igual a 13, né? Então, aqui eu já tenho, ó, o vetor soma, né? O módulo dele, viu? Não esqueça que é o módulo, é o tamanho, né? Do vetor, amiguinho. Se liga nessas paradas para tu não errar, certo? Isso aqui é uma característica que é o quê? A intensidade, o valor numérico, o módulo, ok? Então, a primeira questão aí, ó, tranquila para vocês observarem aquelas propriedades que a gente viu, né? Soma de dois vetores, né? Quando tem mesmo sentido, quando tem sentidos opostos, mesmo sentido, soma, sentidos opostos, subtrai. Quando a gente tem um ângulo 90 graus, eles são perpendiculares entre si, o que é que a gente usa? O teorema de Pitágoras, ok? Então, a primeira questão já está feita aí. A segunda questão, um pouquinho mais, que também é simples, né? Mas deve assustar mais o aluno, mas é tranquilo. Esse assunto de vetores é tranquilo, gente. Não tem o que fazer, não. Vê só. No plano quadrilátero, né? No plano quadriculado, desculpa, no plano quadriculado abaixo, estão representados três vetores, x, y e z. Determine o módulo do vetor soma, que é S, igual a x mais y mais z. Ou seja, ele está pedindo para você determinar o quê? A soma desses vetores, né? E ele deu aqui, ó, cada quadradinho desse aqui tem um lado que vale uma unidade, né? Isso aqui, esse U é uma unidade qualquer, poderia ser Newton, poderia ser metro por segundo, poderia ser metro por segundo ao quadrado, é uma unidade qualquer. Então, ele chama de U isso aqui, ó, U, uma unidade qualquer, certo? Então, nesse caso aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela propriedade, né? Aquela característica do que eu falei para você, de soma de vetores. Você vai pegar a extremidade de um, ligar com a origem do outro. Extremidade de um, ligar com a origem do outro. Depois, o que é que você faz? Liga-se a origem do primeiro vetor com a extremidade do último vetor. E aí você tem o vetor soma. Então, eu vou fazer aqui só para você observar. Ó. Veja, esse vetor y, eu vou pegar o vetor x, olha a extremidade dele. Eu vou ligar nessa origem aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou transportar ele para cá, ó. Ver se dá para entender aqui, ó. Muito importante, conte os quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a seta vai estar aqui, ó. A seta vai estar aqui, certo? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Isso daqui é o meu vetor y. Muito fácil, né? Tranquilo? Vou pegar agora o vetor z. Eu posso colocar ele aqui, ó. Extremidade dele, ó. A extremidade dele eu vou ligar com essa origem aqui, ó. Tá vendo? Então, vou transportar esse vetor para cá, ó. Eu vou trazer ele para cá. Agora, conta quantos quadradinhos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai estar aqui, né? Ó. A setinha dele vai estar aqui, ó. Então, ó, cuidado também para não mudar essa seta, viu? Cuidado, essa seta aqui, ó, ela tá para cá, ó. Ó, setinha para cá. Então, isso aqui é o vetor quem? É o vetor Z, né? Tranquilo? E agora, o que é que eu faço? Agora é só ligar, ó, a origem do primeiro vetor com a extremidade do último. Vou ligar aqui, ó. Vou botar de outra cor aqui, né, para diferenciar, né? Para você ver aqui, ó, para diferenciar. Então, aqui, ó, esse vetor aqui é o vetor que ele está querendo aqui, ó, que é o vetor soma. Vetor soma, ele está aqui. E aí, como é que a gente vai calcular esse vetor soma agora? Ó, esse vetor soma, não tem como a gente calcular ele dessa forma, né? A gente vai ter que observar alguma coisa. E a melhor maneira, quando você vê um vetor inclinado assim, por exemplo, é você procurar triângulos. Como assim, professor? Olha,
vê só, eu vou traçar isso aqui, ó. Vou traçar isso. Formou um triângulo? Vou até mostrar aqui, ó, escurecer um pouquinho aqui para você ter a identificação desse triângulo aqui, ó. Formou um triângulo? Aqui é quanto? Ó, tem 3 lados aqui, ó. 1, 2, 3. E aqui em cima? 1, 2, 3, 4. Vou representar ele aqui ao lado para você ter uma noção do que é que eu estou fazendo, ó. E lembrando, né? Lembrando que esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Então, a gente vai aplicar o quê? O velho, o teorema de Pitágoras, amiguinho. Pitágoras, né? Tá vendo? O velho teorema de Pitágoras. Ó. Então, eu vou representar ele aqui, ó. Aqui está a minha altura. Aqui está a minha base, né, do triângulo aqui, ó. Tranquilo? E aqui está representado o meu vetor que ele quer, né? O módulo dele, né? O módulo desse vetor aqui, ó. Certo? Que tu já sabe que é uma seta aqui, nesse caso, né? Ó, aqui é uma setinha. E vamos calcular esse vetor aqui, S. O módulo dele, ok? Aqui tem um ângulo de 90 graus. Veja, aqui tem 1, 2, 3, 4. 4 unidades, né? Vamos chamar de 4 aqui mesmo. 4. Aqui, 1, 2, 3. 3. Pronto. E aí, o que é que eu faço? O velho teorema de Pitágoras, ó. O quadrado da hipotenusa, lembra disso? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, S ao quadrado vai ser igual a 9. 4 ao quadrado dá 16. S ao quadrado vai ser igual a quanto? 9 mais 16 dá quanto? Isso, 25. E aí, S é igual a raiz quadrada, né, de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. 5 o quê? 5 unidades, né? Unidades de medida. Então, aqui, a gente chegou, né, ao valor que ele está querendo. 5 unidades de medida. Só isso. Então, isso aqui é o módulo, viu? Super fácil, né, amiguinho? Tranquilo, sem estresse. Faz sempre aquela regrinha que eu falei para vocês, né? Liga a extremidade com a origem de outro, né? Vai ligando, é até legal, né? É uma diversão para vocês, beleza? Então, a questão 1 e 2 está aí, ó. Tira um print, né? Tira foto. Ó, a questão 1 está aí, tá vendo? Para você tirar foto. A imagem está melhor, né? A qualidade da câmera melhorou mais, né? The best of imaging, né? Não é? Ó, e nesse caso aqui, questão 2, a imagem também está bem nítida para vocês, né? Agora é the best of explication. Agora não tem mais jeito, não. Agora não falar que a imagem está ruim, não sei o que tá pá. Não, agora é só show, entendeu? Então, a questão 2 está aí. Vamos para a questão de número 3, né? Questão 3. Olha aqui, ó. Questão 3, ajeitando ela aqui, ó. Muito boa, né? The best of question. Vamos lá. Gente, a questão 3, o aluno fica meio complicado, né? Fica pensando assim, caramba, como é que eu vou fazer a soma desses 3 vetores? Não tem estresse, velho. É tu pegar setinha de um, ligar com a origem do outro. Eu tenho 3 vetores aqui, ó. Tenho esse aqui grandão, tá vendo? Eu vou fazer o mesmo esquema, como nos velhos tempos. Como assim? Ligar. Sabe o que é ligar? Agora, lembre-se que você não pode mudar a direção nem o sentido dele. Veja, aqui é como se fosse a diagonal desse quadrado aqui, né? Dá para perceber aqui, ó, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos. Isso aqui é a diagonal, ó. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, representado igualmente aqui, ó. Aqui é o ponto, onde eu vou colocar aqui, ó. E aqui é a setinha, onde eu vou colocar aqui, ó. Tu tá vendo que vai ficar tudo perfeito? Tudo perfeito. Como tua nota do Enem, né? Quando chegar, né? Quando você fizer, no caso, né? Você vai botar para quebrar. Então, aqui eu tenho esse vetor aqui, ó. Esse é igual a esse. Tranquilo? Esse outro vetor, o que é que eu vou fazer? Adivinha? Adivinha, né? Eu vou pegar ele e vou colocar, ó. Eu vou colocar ele aqui. Tá meio borrado. Tenho 1, 2, 3, né? 3. Então, veja.
A origem dele vai estar aqui, tranquilo? E a extremidade eu tenho que contar 1, 2, 3, né? Vai estar aqui, ó. Vai estar aqui, beleza? Então, nesse caso, ó, esse vetorzinho aqui, ó, eu vou transportar ele para cá, ó. 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 Tranquilo? Beleza? E aí, o que é que eu faço agora? Adivinha o que é que eu vou fazer? Adivinha, adivinha. O primeiro vetor não é esse? O último vetor não é esse? Eu vou ligar a origem com a extremidade. Então, aqui, ó, é só tu ligar, ó. Se liga e liga que tu acerta, né? Ó, isso daqui é o meu vetor o quê? Soma. Fera. Fera exuda. E aí? E aí tu tem que trocar o triângulo. É o triângulo da alegria, né, professor? É o triângulo da alegria. Você acha e sai feliz, né? Eu já estou vendo um triângulo aqui, ó. Tu tá vendo? Ó, só de pegar essa projeção aqui, ó. Olha essa projeção aqui, ó. Ele vem para cá, tá vendo? E esse ponto aqui, ó, projeta aqui, ó. Vê. Olha o triângulozinho aqui, ó. Olha o triângulo da alegria aqui, ó. Vou escurecer aqui só para destacar, ó. Né? Ó, tá vendo? Deixa eu escurecer mais um pouquinho aqui, para você ter uma visão melhor aqui, ó. A gente aqui faz ao vivo para vocês, né, amiguinho? Então, esse ângulo aqui, lembrando que é de quanto? 90 graus, ó. Olha o triângulo aqui que formou, tá vendo? Ó. Olha o triângulo. Aí fica fácil, né? Aí um abraço, né, velho? Ó. Meu Deus do céu. Vamos representar ele aqui agora, ó. Vamos representar ele aqui. Eu tenho aqui, ó, a base do meu triângulo, tá vendo? Olha a base dele aqui. Aumentei um pouquinho só para destacar. Aqui eu tenho a altura do meu triângulo aqui, ó. A altura do meu triângulo. Ângulozinho de 90 graus. Uau. Aqui, ó, é justamente o que? É o vetor soma. É o vetor soma. Olha aqui representado, amiguinho. Tá vendo como é fácil? E aí? E aí agora tu procura os valores aqui, né? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, né? 4 quadradinhos. Agora, lembrando aqui, ó, que esses tamanhos aqui que ele deu, ó, esse tamanho aqui que ele deu, ele pede justamente, ó, ele diz que cada 2 quadradinhos vale 4, né? Então, se cada 2 quadradinhos vale 4, um quadradinho vale quanto? 2, né? Então, aqui eu tenho, ó, 2, 4, 6, 8, porque eu tenho 4 quadradinhos. Então, isso aqui é 8. Aqui é 8, né? Ele está chamando aqui, ó, a força de Newton. Ele quer o seguinte, ó, estão representadas 3 forças que agem num ponto material, levando em conta a escala indicada. Determina a intensidade da resultante. Mais uma vez, ó, resultante, isso aqui, ó, resultante é vetor soma. Não esquece disso. É o resultado, beleza? Dessas 3 forças. Então, aqui eu tenho 8. Aqui, ó, amiguinho, ó. 1, 2, 3 quadradinhos. Cada um vale 2. Então, aqui eu tenho 6, né? E aí, o que é que eu faço? Aí, agora, eu vou usar o quê? O velho teorema de Pitágoras, né? De novo, professor, só vai dizer, de novo. Ó, S ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, ó, mais 8 ao quadrado. S ao quadrado é igual a 36 mais 8 ao quadrado, 64. 64 mais 36 dá quanto? Dá 100, né? Então, ó, S ao quadrado é igual a 100. E aí eu vou tirar a raiz quadrada de 100, né? A raiz quadrada de 100. Isso, muito bem, ó, 10. Só que aqui é 10 o quê? Qual a unidade? 10 newtons. É o módulo da resultante, né? O módulo da soma dos vetores que ele está querendo. Então, aqui, ó, a gente chega ao final da questão 3, ó. Então, nesse caso aqui, o vetor soma, né, o módulo dele, não esqueça disso, vale 10. Então, a alternativa aqui, ó, letra B, né? De beijo, né? Tranquilo? Então, vê que é muito fácil, né? Não tem o que fazer, não. Tem outra maneira de fazer isso aí, mas eu vou, lá na frente eu vou representar isso,
que é o método das projeções, que é que você vai somar, nesse caso aqui, ó, você vai representar um vetor aqui em uma projeção horizontal, uma projeção vertical. Projeção horizontal, uma projeção vertical. E faz a soma desses vetores. Tranquilo também. Ele também daria o mesmo valor, ok? Então, tira um print, uma foto aí, beleza? E vamos para a questão de número 4, né? Vamos embora que o negócio hoje está corrido, né? Então, é importante você sempre fazer essas questões. Sempre resolvendo questões. Não adianta. Física, matemática, química, português, redação. E as outras disciplinas também, né? Você aprende muito mais quando você pega uma bateria de exercício e tenta fazer. Porque aí é o teu conhecimento que está em jogo, né? Você vai assimilando os conceitos, assimilando as fórmulas. Nada de decorar fórmula, gente. Às vezes o aluno quer decorar fórmula. Eu nunca decorei fórmula. Sempre assimilei. Assimilar é muito mais fácil do que você tentar fazer uma coisa de querer ficar decorando, querer, sabe? Isso aí é muito cansativo para o aluno. E aí torna a matéria chata, né? Porque o aluno diz assim, a física é muita fórmula, é uma matemática com fórmula. Não é isso, gente. A fórmula é apenas uma representação de um conceito. Se você sabe o conceito, aquela fórmula fica tranquila para você. Entender uma fórmula é entender um conjunto de conceitos que está representado naquele assunto. Ok? Vamos para a questão seguinte, a questão de número 4. Aí vai apertar um pouquinho mais, viu? A questão 4 já é um pouquinho mais difícil, certo? A questão... Eita, borrei aqui, mas não tem problema não, né? Quem faz ao vivo. A questão de número 4, ele diz o seguinte, ó. Com 6 vetores de módulos iguais a 8U, o que é U? É uma unidade qualquer. Construiu-se o hexágono regular ao lado. O módulo vetor resultante desses 6 vetores é... E aí, como é que a gente vai fazer? Veja bem. Ele está falando que isso aqui é um hexágono regular. E eu não sei se vocês já viram na geometria que um hexágono regular ele pode ser dividido em 8 triângulos iguais, idênticos. E esse triângulo é chamado de triângulo equilátero. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou traçar isso aqui. Vou traçar as diagonais aqui desse hexágono para você ver o que está ocorrendo. Ó, vou traçar isso aqui. Tranquilo. Vou traçar, né, de forma aqui que você entenda o que é que está ocorrendo. Tracei. Perceberam que eu tenho aqui 6 triângulos, ó. 1, 2, 3, 4, né? Pronto, eu vou falar inglês não, porque meu inglês é horrível, viu? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 triângulos, né? Então, nesse caso aqui, veja, isso aqui são triângulos equiláteros, são todos iguais. Foi o que ele falou aqui, que cada vetor desse, ó, aqui é 8, se aqui é 8, aqui também é 8, aqui também é 8. Se aqui é 8, aqui também é 8, aqui também é 8, certo? Tranquilo? Aqui também é 8, ó, esse lado aqui, ó, esse ladozinho aqui, ó, também é 8. Aqui também é 8. Aqui de baixo também é 8, 8, né? Tudo é 8, né? Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Veja, eu vou somar os vetores de cima. Um vetor, mais 2 vetor, mais 3 vetor. Da onde ele começou, aonde ele terminou. Eu tenho a representação desse vetor aqui, ó. Ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Eu tenho esse vetor de cima aqui. Tá vendo? Tu percebe que esse tamanho aqui é 8 mais 8, que dá 16? Então, nesse caso aqui, ó, observa que eu tenho um vetor, os vetores de cima, esse vetor mais esse, é igual a quanto? A 16. Então, vou representar ele aqui, ó, da mesma cor para você se ligar. Ó. Então, esse vetor aqui mede quanto? 16 unidades, né? 16U. Ok? Perceba que a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Ó. Eu tenho esse vetor, mais esse, mais esse.
a soma, a origem do primeiro com a extremidade do segundo. É justamente esse vetor aqui embaixo. Ó. Vou colocar ele aqui embaixo só para você observar. Ó. Ó, vou colocar ele aqui embaixo, ó, só para você observar. Ó, de forma tranquila, clara, né, objetiva. Então, aqui embaixo ó, é outro vetor, tá vendo? Ó? Aqui tem um vetor em cima e aqui tem um vetor embaixo. Veja, dá para perceber que esse vetor embaixo aqui, que é a soma desses três, dá para perceber que é 8 mais 8, que dá quanto? 16. Então, ó, você tem aqui um vetor idêntico embaixo, idêntico, que mede quanto? Que mede 16. 16 o quê? U, né? Que ele chamou a unidade ali, 16U. Tranquilo? E agora, o que é que eu faço? Ó, agora morreu, né? Dois vetores no mesmo sentido, quem vai ser o vetor soma? Quando a gente tem dois vetores no mesmo sentido? Só é você somar, né? 16 mais 16, que vai dar quanto? Vai dar 32, né? Então, S é igual a 32, o quê? U, onde U é a unidade de medidas. Então, nesse caso aqui, ó, a gente chega na quarta questão aqui, ó. Olha aqui. Quarta questão, a gente chegou ao resultado de 32U. Nesse caso, a alternativa, qual é a alternativa? A alternativa, letra D, de Dedéu, né? Então, tira uma foto, tira um print. Vê que a imagem está bem melhor, né? Muito mais tranquila, né? De forma que você consegue resolver as questões, né? E observar as questões depois de uma maneira bem mais suave, né? Bem mais tranquila. É importante você fazer esses desenhos, gente, para você representar o vetor geometricamente, porque aí fica mais fácil você entender. E outra coisa importante também, aproveite bastante esse assunto, porque é um assunto que vai ser cobrado mais adiante. Por exemplo, leis de Newton. Os alunos têm extrema dificuldade de entender leis de Newton, porque não sabem o que é um vetor. Porque a gente vai estudar futuramente força, né? Então, força a gente vai trabalhar muito com força resultante, força de mesmo sentido, sentidos opostos. Quando as forças têm um ângulo de 90 graus entre eles, quando a força tem um ângulo qualquer, então a gente vai trabalhar muito isso. O que é que a gente vai ver? Leis de Newton, força de atrito, aceleração centrípeta e força resultante centrípeta, a gente vai ver muito isso, certo? A gente vai chegar na parte eletrostática. Força elétrica, campo elétrico são vetores, a gente tem que entender isso, entendeu? Quando chegar na parte de eletromagnetismo, campo magnético, força magnética, a gente vai usar muito isso. Então, presta muita atenção nesse assunto aí, que vai te dar uma bagagem muito grande para você entender leis de Newton. Tranquilo? Então, vamos partir para a questão 5, né? A questão 5 aqui, ó. A questão 5 diz o seguinte, ó. É uma questão já envolvendo diferença de vetores, ok? Então, ele fala o seguinte aqui, ó. Ó, no plano quadriculado abaixo, estão representados dois vetores, x e y. O modo do vetor diferença, o vetor diferença nesse caso aqui, ó, é aquele D que a gente viu antes, né? Aquele vetor D aqui, ó. É o vetor diferença. Vale. Pronto. Como é que a gente faz isso? Veja. Eu expliquei para vocês, né, quando a gente viu o vetor diferença, que o vetor diferença ele pode ser representado por quê? Ó, x menos y, né? Nesse caso aqui, ó. Observa que eu posso fazer uma soma de vetores. Como assim? Daquela velha maneira, ó. X eu vou representar ele aqui e vou somar com o vetor oposto. Aqui, ó. Tá vendo? E não é a mesma coisa? Mais com menos não dá menos? Isso daqui é a mesma coisa que isso. O que é que a gente... Para que isso aqui facilita a gente? Para a gente fazer o seguinte, ó. A gente fazer o seguinte. A gente vai somar o vetor x com o oposto do vetor y.
E o oposto do vetor y, lembra o que é um vetor oposto? Tem mesma direção, mesmo modo, porém em sentidos o quê? Opostos. Sentidos opostos. Exatamente, sentidos opostos. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Nesse caso, a gente vai representar graficamente aqui, o oposto de quem? O oposto do vetor negativo. Que é o vetor negativo que a gente está trabalhando aqui, né? Y. Então, o oposto dele, aí você tem que ficar ligado. Ó. Por quê? Aqui, ó, é como se fosse a diagonal desse quadrado aqui com esse quadrado, né? Olha, então eu tenho que procurar aqui, ó, um quadrado, outro quadrado. Então, a diagonal, ó, tá bem aqui, ó. Ó. Por isso que esses quadradinhos que ele coloca nas provas, nas questões, eles te facilitam muito. Porque na hora da prova, tu não vai ter régua, né? Então, nesse caso aqui, ó, esse vetor é o menos y. É o oposto. Tranquilo? É o vetor oposto aqui, ó. Vetor y aqui, ó. Olha ele aqui. Tranquilo? E aí, o que é que eu vou fazer? Aí agora, ó, tu vai ligar o vetor, como se fosse um vetor soma agora. Como é que a gente aprendeu o vetor soma? O primeiro vetor é esse. O segundo vetor é esse. Tu vai ligar a origem dele com a extremidade do outro. A extremidade está aqui, ó. Então, tu vai fazer isso, ó. Olha aqui. Só que a gente, em vez de colocar o vetor soma, a gente coloca o vetor o quê que a gente está trabalhando? O vetor diferença, né? O vetor diferença, que é esse aqui, ó. Vetor diferença. Tranquilo? Beleza? E aí, a gente tem que encontrar o quê? O triângulo. Aquele velho triângulo. É o triângulo da alegria, pessoal. É o triângulo da alegria. Tu vai ter que procurar ele aqui. Olha, e eu já estou vendo ele aqui, né? Se você observar, ó, veja. A origem dele aqui, ó. Veja se não bate aqui. Esse ponto. A extremidade dele com esse ponto aqui. Ó. É como se fossem as projeções aqui, ó. Aqui, vou botar de caneta preta aqui para escurecer um pouco, ó. Você está vendo ele aqui? Ó. Isso aqui não é um ângulo de 90 graus? Tá vendo? Ó. Isso daqui, ele disse que cada tracinho desse aqui, né, tem uma unidade. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. 3 unidades. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Vou representar ele aqui embaixo para vocês, ó. Muito importante, muita calma, que você não erra uma de jeito nenhum a questão dessa. Ó. Então, ó, aqui é essa altura, né, que vale quanto? 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui vale 4. Ó. 4, certo? Isso aqui vale 4. Aqui, ó, que é essa base aqui do triângulo, né? Eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos. Cada quadradinho é uma unidade. Então, aqui eu tenho 3, né? Olha só, aqui, ó, eu tenho 3, ó. Lembrando que entre 3 e 4 tem um ângulo de quanto aqui? Um ângulo de 90 graus, ó. Não esquece não, certo? E aí? E aí a gente vai achar o vetor diferença, né? Que é justamente, ó, esse daqui, ó. O vetor diferença, ó. O que ele quer. Tá vendo? Vetor diferença, ó. Isso daí é muito importante para você, ó. O vetor diferença, olha aqui. Tranquilo? E aí eu uso o quê? O velho, que não vai dizer que é o teorema de Pitágoras de novo, professor. É ele mesmo. Só não tem vergonha não, professor. Mas é fácil aqui, ó. Tem que fazer ela, né? Não tem para onde, ó. Então, nesse caso aqui, ó. D ao quadrado, olha aqui, é igual à soma dos quadrados cateiros. 3 ao quadrado mais quanto? Mais 4 ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a 9 mais quanto? Mais 16. 9 mais 16 vai dar quanto, gente? 9 mais 16 vai dar 25, né? 25. E aí, passa pela potenciação, passa pela raiz, né? A raiz quadrada de 25, tu sabe que é 5. 5 o quê? Qual a unidade? Ele chamou de U, né? Unidades de medida. Então, aqui, a gente achou
que o vetor diferença, nesse caso aqui, ó, vetor diferença, né? Vetor diferença aqui, ó, é igual a 5U. Então, a alternativa aqui, amiguinho, é a letra E de qual o curso que mais aprova no Norte-Nordeste, né, hein? O Exuda, ele mesmo. Então, aqui, ó, dá um print, copia, né? Faz pergunta. Professor, não entendi, não. Beleza, eu vou lá e explico de novo. Professor, como é que eu acho esse vetor de diferença? Beleza, vou lá e explico de novo. É muito massa, né? E aí, física é complicado? Não é. Tira isso da sua cabeça que física, você aprendendo física, vai te fazer um diferencial enorme na tua aprovação. Por quê? Porque muita gente se quebra em física no Enem. É todo o Brasil, não é só aqui no nosso estado, não. Em todo o Brasil. Muita gente tem dificuldade em física. Por quê? Porque não estudou com Dedéu, né? Então, aí tem dificuldade. Estou brincando. Mas, assim, se o aluno começar a entender, começar a se aprofundar, começar a estudar, começar a rever os conceitos, vai ver que não é difícil, né? Não é difícil, de jeito nenhum. O problema é que, às vezes, o aluno quer decorar, o aluno quer facilidade. E não é por aí. É muito mais fácil você entender, procurar saber uma lógica daquilo, né, dos conceitos, para que você tenha um maior êxito na sua aprovação, para que você comece a ter uma aprendizagem significativa, né? Ou seja, uma aprendizagem forte, que você consiga passar, que você consiga dar alegria a seus pais, a você mesmo, a seus amigos, a nós professores. Para isso tem que estudar, né? Eu acho que quando a conquista ela é mais difícil, mais dolorosa, você valoriza mais. Então, amiguinho, estude, se garanta, vocês têm professores tops aí no Exuda, e com certeza esses professores estão o tempo todo pensando em vocês, fazendo o possível e o impossível para que vocês tenham êxito no seu vestibular, certo? Então, copia aí a questão 5, dá um print, que a gente vai para a questão 6, ok? Questão de número 6. Olha ela aqui, ó. Vixe Maria, professor. Ave Maria. Que danada é isso, professor? Às vezes as questões não é tão simples assim, né? Mas a gente facilita. A gente faz com que você detone nisso aí. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, vamos primeiro ler a questão. Muitos alunos têm extrema dificuldade em interpretar o problema, né? Então, como é que eu faço? É ler, observar as coisas, ver os dados importantes da questão e ver o que ele está pedindo, né? Então, vamos lá. Considere as 10 forças representadas pelos vetores na figura, né? 10 vetores, tá vendo? Se você contar aqui, ó, 4 em cima, 2, 6, com mais 4 aqui, 10, não é isso? Então, vamos lá. Ele diz, ó, 10 forças representadas pelos vetores na figura. Marque a opção que melhor representa a resultante. O que é resultante? Vetor soma. Muito bem, amiguinho. Vetor soma. Não esquece disso. Dessas 10 forças. Tranquilo? Então, veja. Nessa questão aqui, o importante é você observar. O que é que a gente vai trabalhar agora? Veja. Eu vou trabalhar com vocês método das projeções, que é mais ou menos aquela forma de triângulo que eu achei. Método das projeções e soma de vetores, quando tem mesmo sentido e quando tem sentidos opostos, né? E vou usar também, eu creio, né, o teorema de Pitágoras. Ele não está pedindo para calcular nada, ele está pedindo apenas para você representar o vetor soma, o vetor resultante desses 10 vetores, certo? Então, eu fiz aqui, para vocês observarem, eu destaquei aqui, ó, os vetores inclinados aqui, ó. Perceba, esse vetor aqui, eu coloquei de vermelho, tá vendo? Eu destaquei ele aqui.
Esse vetor aqui está inclinado, eu coloquei de vermelho. Esse vetor aqui está inclinado, ó, eu coloquei ele aqui, ó, de vermelho. Esse vetor que está inclinado, coloquei também de vermelho, certo? Seus respectivos pontos aí. E os outros eu deixei em negrito aqui para a gente observar o que é que vai acontecer. Tranquilo? Então, bora lá. Nesse caso aqui, a gente tem o seguinte, ó. Eu vou trabalhar o método das projeções. Para isso, muita calma nessa hora, que você vai só representar ele, o que é uma projeção. Vamos lá. Uma projeção é o seguinte, não tem esse vetor aqui, ó? A minha projeção dele é uma projeção horizontal e uma projeção vertical. Só isso. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, ó, esse vetor aqui, ó, esse vetor que está aqui, ele tem uma projeção na horizontal. Vou representar ele aqui, ó. Tá vendo? E uma projeção na vertical, ó. E tu tem que respeitar o sentido do vetor. Tá vendo? Tranquilo isso? Esse vetor aqui vai ser, é como se fosse retirado daqui. Ele vai ser retirado, ele não vai servir mais para nada. Por quê? Porque eu já representei ele aqui, ó, horizontal e vertical. Tranquilo? Bora ver agora o seguinte, ó. Esse outro vetor aqui, eu vou representar ele, a projeção dele na horizontal e na vertical, e respeitando o sentido dele, né? Então, nesse caso aqui, olha a horizontal aqui, ó, vê a extremidade dele nesse ponto e a origem aqui, ó. Então, isso aqui é minha horizontal. Tranquilo? Quem é minha vertical aqui dele? Olha a minha vertical aqui, ó. Isso aqui é o método das projeções. Qualquer dúvida, gente, pode perguntar, certo? Mas isso aqui facilita muito, muito mesmo. Professor, para eu calcular o método das projeções, eu não tenho que ter o ângulo? Não necessariamente. Aqui ele já está dando esses quadradinhos, que é as medidas, né? Então, nesse caso aqui, ó, ele já está dando as medidas aqui, ó, que esse vetor é diagonal. Veja que a projeção horizontal dele, que é essa daqui que eu representei aqui, tem 2 unidades, né? Esse vetor, a projeção dele na vertical tem 2 unidades. Então, está tudo tranquilo. Então, esse vetor aqui vai ser esquecido, ó, não vai servir de nada mais, certo? Nem isso, nem isso. A gente só vai olhar, ó, horizontal e vertical, horizontal e vertical, beleza? Bora ver outro vetor aqui, ó. Esse vetor aqui, nesse caso, ó, você tem uma horizontal respeitando sempre o sentido dele, ó, o sentido para cá. Então, a minha horizontal dele aqui está para cá, ó. Olha ele aqui, ó. Tranquilo? E a vertical dele? Ó, a vertical dele, ó. Olha onde é que está aqui, ó. Olha a vertical. Vertical, vertical. Aqui, ó. Tá para cá. Tranquilo? Então, esse vetor não vai servir mais para nada. Entendeu? Já era. Ok? Beleza? Tranquilo isso? Tem outro vetor, né? Que está inclinado, que é esse aqui. Então, respeitando seu sentido aqui, né? Nesse caso, veja, esse vetor, quem é a minha projeção horizontal dele? Ó, minha projeção horizontal. Dá uma olhada aqui, ó. Só você observar aqui, ó, facilmente, ó, horizontal. É isso daqui. Tá vendo? Horizontal. Beleza? E vertical. Vertical, nesse caso aqui, ó. Onde é que tá? Para cá. Tranquilo? Então, esse vetor aqui, ó, não vai servir mais para nada. Já era, jamais, né? Tranquilo? E aí a gente vai agora, ó, brincar, certo? A gente vai brincar, a gente vai ver. Veja que todos esses vetores aqui têm mesmo um módulo. Como assim, professor? 2 quadradinhos, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos, 2 quadradinhos. Todos eles têm 2 quadradinhos, estão percebendo? 2, 2, 2, 2, certo? E aí, o que é que a gente faz? Veja, quando a gente tem vetores no mesmo sentido, a gente soma. Quando a gente tem vetores sentidos opostos, a gente faz o quê? Subtrai. Então, dá uma olhada quais são os vetores que a gente tem opostos aqui. Ó, esse vetor é oposto desse. Então, eu posso cancelar. Ó. Primeiro, eu vou ver os horizontais, certo?
cancela. Tranquilo? Tem mais outro aqui, né? Ó, esse vetor com esse, cancela. Por quê? Porque são iguais e têm sentidos opostos. Se são iguais e têm sentidos opostos, vai dar zero, né? Não é? Um oposto do outro. Quando você soma, dá quanto? Dá zero, que são iguais. Quando eles são iguais, né? Quando tem o mesmo módulo. Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Esse vetor aqui e esse, ó. Estão percebendo aqui, ó? Ó, sentidos opostos e mesmo módulo. Cancela, vai dar zero. Entendeu? Então, ó, já cancelei esses dois, com esses dois, com esses dois. 6 vetores já foi embora, ó. Tranquilo? Tem mais aqui? Tem. Ó, olha esse vetor aqui e esse vetor. Mesmo módulo e sentidos opostos. Vai dar zero. Então, cancela, ó. Cancelou, cancelou. Certo? E aí, sobrou algum vetor na horizontal? Sobrou qual? Sobrou esse aqui, né? Então, vou representar logo ele aqui, ó. Vou representar logo ele aqui, certo? Sobrou esse vetor. Vou destacar ele aqui para a gente ficar fácil para a gente depois procurar ele, né? Você tem que se organizar. Quando você for fazer sua prova, você tem que riscar e tudo, e você tem que estar ligado para você não errar. Veja, toda a atenção do mundo para você não errar uma questãozinha dessa. Que não é. Eu estou fazendo aqui, estou explicando detalhadamente, mas na hora da prova você tem que ser rápido, né? Então, e a rapidez, às vezes, faz com que você entre o erro, que você possa errar, né? Mas aqui, nesse caso, você não erra, não. Ó. Então, aqui eu tenho um vetor para lá, ó. Um vetor para lá. Tá vendo? Um vetor horizontal. Bora ver agora os vetores na vertical. Tranquilo? Vamos lá. Na vertical, eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu tenho... Cadê? Ó, esse vetor aqui, eu vou começar os de cima aqui, ó. Esse vetor e esse. Veja, mesmo módulo, porém sentidos opostos. Cancela. Já era, né? Tranquilo? Vamos analisar mais aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, esse vetor aqui, ó, esse vetor e esse. Eita, deixa eu só organizar aqui, ó. Esse vetor aqui, voltando, né? Esse vetor aqui e esse. Mesmo módulo, sentidos opostos. Tchau, né? Tchau pro louro. Já era. Sobrou algum vetor? Sobrou algum vetor? Sobrou um vetor, professor. Sobrou qual? Esse daqui, ó. Ó, esse vetor aqui, ó. Dos verticais que a gente tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só sobrou esse. E aí eu vou destacar ele aqui, né? Para na hora da prova, tu achar logo ele, né? E ó, olha como fica mais fácil, ó. Olha esses dois vetores aqui, ó. O que é que tu vai fazer agora? Eita, professor, não tem como cortar, não. Tem não. E aí? E aí tu faz feito os velhos tempos, né? Pega a extremidade de um e liga na origem do outro. Tu vai transportar ele para cá, ó. Tu vai fazer isso aqui, ó. Olha o vetor na vertical aqui, ó. O vetor na vertical aqui, ó. Ó. Vetor na vertical. É isso daqui, certo? E aí, quem vai ser o vetor soma? O vetor soma, ó, eu vou pegar a origem do primeiro com a extremidade do segundo e vou ligar, né? Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha o vetor soma, onde é que deu aqui, ó. Vetor soma. Olha aqui, amiguinho. Amiguinho, dá uma olhada e compara, né? Qual vetor melhor representa isso aqui, né? Melhor representa. No caso, a letra B, né? Olha aqui, ó. O vetor soma é a letra B, ó. Tá vendo? Tranquilo? Então, alternativa aí, letra B, né? Tira uma foto, um print aí, né? Dessa questão, certo? O importante, você pode fazer esse método, né? Que é o método das projeções. Facilita bastante e é tranquilo, ó. Né? Na hora da prova, você vai ser mais rápido. Agora, seja rápido e eficiente. Prestar muita atenção para não errar. Porque uma questão dessa induz ao erro, né? Você, às vezes, quer correr demais e tudo, aí, às vezes, acaba errando. Tranquilo? Mas veja que é super fácil. Uma coisa que era complicada, eu
deixei de uma forma simplificada para você entender. Então, você tem que ter esse raciocínio na hora da prova. Mas como eu vou conseguir isso, professor? Fazendo exercício, exercitando bastante. É a melhor forma. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. Tranquilo? Então, a questão 6, está aí, de forma bem categórica, né, explicada para vocês, né? E aí a gente vai ver, a questão 7. Tranquilo? A questão 7, ele fala o seguinte aqui, ó. O aluno fica assustado quando vê isso, né? Meu Deus, e agora, professor? Vamos lá, vamos ler. Primeiro ler, né? Tem que ler, tem que procurar saber, tem que interpretar a questão para não ficar preocupado, e o nervosismo faz com que você erre, o nervosismo faz com que você não consiga ter a sua melhor ênfase nos conceitos que a gente já viu, né? A melhor coisa aí é você analisar, né? Analisar, vamos ler aqui devagarzinho, ó. Na figura são dados os seguintes vetores. Vetor A, vetor B e vetor C, certo? Sendo U a unidade de medida do módulo desses vetores. Eu falei para vocês, módulo é o valor numérico, beleza? Pode-se afirmar que o vetor D, o que é o vetor D? Vetor que pode ser uma diferença, um vetor qualquer, né? É igual a menos B mais C. Tranquilo? Tem módulo, e aí a gente vai ver isso aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente deve fazer é fazer por etapa. Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu fazer aqui no cantinho. Primeira coisa que eu tenho que fazer, D é igual a A menos B, né? E depois somar com C. Somar com C. A primeira coisa que eu vou fazer é achar isso aqui, ó. É achar isso. Eu achando A menos B, depois é só somar com quem? Com C. Tranquilo? Como é que eu vou achar A menos B? A gente viu, né? A gente sabe que, nesse caso aqui, A menos B é uma diferença de vetores. Eu posso representar a diferença de vetores como sendo a soma do seu oposto. Então, a soma de quem? Esse vetor oposto aqui, ó, menos B. Tá vendo aqui? Mais C, amiguinho. Beleza? Então, a gente vai resolver isso aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é resolver isso. Primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver isso aqui, ó. Tranquilo? Eu resolvendo isso, depois eu somo com o vetor C e acho essa resposta aqui, no vetor D que ele está querendo aí, né? Veja que aqui não é só isso aqui de uma diferença mais uma soma, certo? Então, você tem que saber fazer. O professor poderia fazer a soma de menos B mais C? Poderia, mas aqui está mais claro, ó, A mais B. Veja o que é que ele deu na questão. Por isso, você tem que ter essa esperteza na hora da prova. Veja que esses dois vetores aqui, ó, eles são iguais, são idênticos. Como assim, professor? Como é que o senhor sabe que é idêntico? Veja a projeção desse aqui. 1, 2, 3, 4 quadradinhos, né, na horizontal. Veja a projeção desse aqui na vertical. 1, 2, 3, 4. Consequentemente, isso aqui é como se fosse uma diagonal de um quadrado. A mesma coisa aqui, amiguinho, ó, dá uma olhada. 1, 2, 3, 4. Isso é a minha horizontal aqui, tá vendo? Vertical dele, ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, isso aqui é como se fosse uma diagonal de um quadrado de lado 4, né? Vamos supor que cada um tem uma unidade aqui. Então, isso aqui tem 4, 4. Aqui tem 4, 4. Isso aqui é uma diagonal igual a essa. Beleza? Então, vamos lá. Como ele está querendo, nesse caso aí, a diferença, né? Ó, A mais menos B é o oposto de B, eu vou trazer esse vetor para cá. Ou seja, esse vetor aqui, o oposto dele é o quê?
sentido oposto, mesma direção, porém o quê? Aliás, desculpe, mesmo módulo, mesma direção, né? Porém sentidos opostos. Então, ó, se isso aqui está para cima, isso aqui está para baixo, beleza? Mas, o que é que a gente tem aqui? Os vetores são idênticos. Então, nesse caso aqui, ó, esse vetor aqui, eu vou trazer ele para cá, ó. Olha que interessante aqui, ó. Eu vou pegar esse ponto aqui e vou representar ele aqui. Tá vendo? Esse ponto aqui, eu vou representar ele aqui, ó. Tá vendo? Veja, eu pulei duas casinhas aqui, pulei duas casinhas aqui, dois quadradinhos, né? Eu poderia fazer aqui também, não tem problema nenhum, ó. Certo? Vou botar aqui, pronto, para facilitar melhor, para vocês observarem, ó. Esse pontinho aqui, esse pontinho aqui. Esse vetor aqui, o oposto dele é o mesmo módulo, né? Mesma direção, olha a mesma direção aqui. Porém, os sentidos é o quê? Oposto. Então, se esse vetor está para cima, esse vetor aqui, ó, ele vai estar para onde? Para baixo, né? Então, esse vetor aqui é o vetor menos B, certo? O vetor menos B. E se esses dois vetores aqui, ó, esse e esse, têm mesmo módulo, mesma direção, mas, porém, os sentidos são opostos, esse vetor e esse, quando eu somo esse vetor mais esse, dá quanto? Dá zero, né? Então, ó, esse vetor aqui, ó, cancela com esse. Né? Então, esse vetor aqui morreu, ó. Já não existe mais, né? Então, só sobrou quem? Ó, a soma desses dois aqui dá zero, ó. Então, a soma desses dois aqui, o módulo dele deu zero, né? Mas só sobrou quem? O vetor C. Ou seja, D, nesse caso aqui, ó, vai ser igual ao próprio vetor C, geometricamente, né, falando. Então, ó, nesse caso aqui, o vetor D é o próprio vetor C, que está representado aqui, ó. Agora a gente vai somar aqui, né, o quanto é que ele tem de módulo. Veja, cada tracinho aqui, ó, eu tenho dois tracinhos, vale U. Então, como eu tenho, ó, dois tracinhos, isso aqui é U, mas esses dois tracinhos, ele é U. Então, quanto é o tamanho total dele aqui? U mais U, ó. Então, para baixo, ó, para baixo, esse vetor C, nesse caso aqui, ó, para baixo, esse vetor C, ele vale quanto? U mais U, ó, U, tá vendo aqui, ó, U mais U, 2U. Então, agora é só analisar aqui, ó, as respostas. Tem módulo 2U e sua orientação é vertical para cima. Esse vetor aqui é para cima, amiguinho. É para cima? Não. Então, letra A não é. Letra B, 2U e sua orientação é vertical para baixo. Vertical e para baixo, ó, 2U, correto. Letra B, de beijo, de boca, né? De bagagem, não é? Então, aí, ó, questão de número 7, tranquila, né? Tranquila, sem estresse. Essas propriedades de vetores são importantíssimas para você matar essas questões. Certo? Tranquilo? Então, dá um print, copia aí, né? E para a gente ir para a última questão, né? A última questão, uma questão também, eu acho que é um pouquinho mais complicada, né? Mas não chega a ser tão difícil, não, certo? Importante é você exercitar, não tenha medo. Você é capaz de dar saltos que vocês nem imaginavam. Então, conselho que eu dou para vocês, estudem. A gente está passando por o Brasil todo, o mundo todo, passando por um momento muito difícil. A gente tem que se adequar a essa realidade e estudar, entendeu? Às vezes o aluno procura, às vezes, assim, um desânimo pela questão que, tá tudo parado, não sei o quê, eu não vou estudar e tal coisa e tal. Não, começa a estudar, gente. Por quê? Esse tempo que você está tendo para ficar em casa é um tempo que você pode avançar mais nos estudos. E aí você tem vários recursos. Todos os professores estão mandando listas, todos os professores estão mandando vídeos, estão tirando dúvida, ao vivo ou vídeo gravado, né, as lives que eles fazem, ou então vídeo gravado.
mas, de uma certa forma, a gente vai estar sempre presente. Eu estou mandando questões. Domingo mesmo eu fiquei muito feliz, porque eu vi uns 10 a 15 alunos, não me recordo o número certo, fazendo questões até tarde da noite de física, tirando dúvida comigo, ou no privado, ou no grupo da M1, da N1, da N1, ou então no final de semana. E aí isso me fez me animar cada vez mais. Por quê? Isso é uma motivação para a gente. A gente faz para que a gente faça a diferença e você sinta que você pode chegar lá na frente e conseguir. Então, muitos alunos dizendo que estava conseguindo fazer as questões, que estava feliz, que fez a ficha toda. Então, isso é muito importante. Façam as questões. Não tenham medo. Não conseguiu fazer? Manda para a gente que a gente faz. Isso é todas as disciplinas. Isso é importante para vocês. Ok? Beleza? E aí chegamos para a última questão aqui, ó. A última questãozinha, né? A nossa última questão. Certo? Deixa eu ajeitar aqui para vocês visualizarem melhor, né? A última questão. Tranquilo? A última questão fala o seguinte, ó. Ele diz assim: considere um vetor A de módulo n raiz de 3, horizontal para a direita. Se liga, módulo é o valor numérico, horizontal e para a direita, horizontal e para a direita, tranquilo? E um vetor B de módulo M, M é o valor dele, vertical e para cima, vertical e para cima, certo? A soma de A mais B resulta em um vetor cujo módulo, cuja direção estão corretamente representados por... Então, a gente vai ter que calcular o vetor resultante, certo? O vetor resultante. Além de calcular o vetor resultante, a gente tem que achar o ângulo entre eles. Você pode ver aqui, ó, tem vários ângulos diferentes aqui um do outro. Então, primeira coisa, a gente vai representar a figura. Como é que eu vou representar a figura aqui, ó? Vamos lá. Foi o que ele falou primeiro. A horizontal dele é m raiz de 3. Muita calma nessa hora. Compara m raiz de 3 com m. Quem é maior? M raiz de 3. Porque é m multiplicado por raiz de 3. Raiz de 3 dá 1,72, se eu não me engano. É 1,72, 73. Mas é maior. Então, nesse caso, é maior do que quanto? Maior do que m. Então, 1,73m, por exemplo, maior do que m. Então, você vai representar, menino, o seu vetor A de uma forma maior aqui, ó. Então, de uma forma maior. Tá vendo? Ó? Eu vou representar ele aqui, ó. Esse aqui é o vetor A. Que vale quanto? Ele deu na questão, né? Ele formou a questão, ó. Que vale m raiz de 3. Então, eu já vou colocar logo aqui, ó. M raiz de 3. Tranquilo? O vetor B, que tem módulo M, é um pouquinho menor, né? Então, você já faz o desenho aqui, ó. Mais ou menos igual aqui. Agora, de uma forma que seja uma vertical para cima, né? Que ele falou aqui, ó. Vertical e para cima. Então, nesse caso aqui, ó. Esse vetor M vale quanto? Aliás, vale M, né? O vetor B, aliás, vale M. É o módulo dele. Tranquilo? São perpendiculares entre si. Mas aí, ele quer, além de você determinar o vetor soma, o vetor resultante, nesse caso aqui, vou traçar isso aqui e isso, ó, para a gente ver onde é que está o vetor resultante. Ó, pegou esse ponto aqui. Isso aqui é um ângulo de 90 graus entre eles, né? Mas o vetor resultante é isso aqui, ó. O vetor resultante é isso aqui, ó. É o vetor soma, ó. Vetor soma. É esse vetor soma aqui, ó, que a gente quer. Certo? Tranquilo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer usando o quê? Ó, o velho teorema de Pitágoras, né? Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Isso aqui tudinho, viu, gente? Isso aqui tudinho. Então, eu vou primeiro calcular o vetor soma. Então, nesse caso, S, ó, S, ver se dá para pegar aqui a câmera.
Deixa eu ajeitar aqui. Ó, deixa eu ajeitar. Precisa de espaço aqui, né? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. S é igual a raiz quadrada de quem? De m ao quadrado, que é um dos catetos, né? Mais o outro, que é m raiz de 3, né? Eu vou botar m raiz de 3 em parêntese para você fazer esse cálculo certinho aqui, ó. M raiz de 3 elevado ao quadrado. Pronto. Então, S vai ser igual a quanto? Raiz quadrada, m ao quadrado está aqui, mais... Veja, vamos fazer direto aqui, ó. Raiz de 3 ao quadrado dá raiz de 9, não é? Dá raiz de 9. M ao quadrado dá m ao quadrado. Então, vai ficar 9 vezes m ao quadrado, não é? Aliás, desculpe. 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 9 é 3. Então, isso aqui é 3. Ó. Deixa eu fazer por etapa. M elevado ao quadrado dá m ao quadrado. Vezes 3 ao quadrado dá 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, S vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de... Aqui, m ao quadrado vezes 3 dá 3m ao quadrado. Com mais m ao quadrado dá 4m ao quadrado. Então, S, nesse caso aqui, ó, vai ser quanto? Quanto é raiz quadrada de 4m ao quadrado? Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de m ao quadrado vai cortar aqui, né? Vai ficar m. Então, já achei aqui, ó, amiguinho, já achei o vetor soma, o módulo dele, não esqueça, o módulo dele, ó. A representação dele aqui, ó, o módulo dele vale isso aqui, 2m. Então, isso aqui, ó, vale 2m. Só que ele não quer só isso, né? Ó, você daqui você já elimina, ó. Você já elimina a letra A, a letra B, né? A letra A e a letra B você já elimina. Tá entre C, D e E. Entendeu? Então, a gente vai ver aí agora. Como é que eu vou fazer? Veja, ele quer esse ângulo aqui, ó. Dá para perceber? Que ele quer esse ângulo. Esse ângulo aqui eu vou chamar de θ. Perceba que isso aqui é um ângulo de 90 graus. Ó. Um ângulo de 90 graus. E aí você pode fazer o seguinte, ó. É aquele método que a gente calcula, né, a projeção horizontal ou a projeção vertical, né? Então, nesse caso aqui, veja, esse cateto oposto que está aqui, ó, esse cateto oposto que está aqui, ele vale m. O cateto adjacente vale m raiz de 3. E isso aqui vale 2m. Veja, qual é mais fácil? Eu trabalhar com raiz quadrada ou trabalhar com um número simples aqui, como um m, né? Uma letra qualquer m, que vai cancelar aqui. É melhor você trabalhar com isso. Ó. Então, qual é a razão trigonométrica que me dá cateto oposto sobre cateto adjacente? Que razão é essa? Seno. Lembra que é seno? Seno me dá o cateto oposto, que é m, sobre o cateto adjacente. Então, vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Seno de θ é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto aqui, amiguinho? Amiguinho, quem é o cateto oposto? M sobre a hipotenusa, né? Eu falei hipotenusa, né? O cateto seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, viu? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui, ó, 2m. E aqui eu posso cortar, né? Um m com m, aqui em cima fica 1. Então, seno de θ é igual a 1 sobre 2. Qual é o seno? Que ângulo é esse? Que o seno dele dá 1 sobre 2. Esse ângulo só pode ser quanto? 30 graus, né? Não é isso? O ângulo aqui, ó, é igual a 30 graus. Tranquilo? Então, a gente chega aqui, ó, à conclusão que a alternativa correta para essa questão aqui, qual é? Ó, 2m, e o ângulo tem que ser quanto? 30. Esse ângulo aqui, ó, tem que ser 30 graus, ó. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra D, né? É a letra D. Ok? Então, tira uma foto aí, um print,
né? E a gente chega ao final, né, da resolução dessas 8 questões, questões tranquilas, questões básicas, mas que são fundamentais para lá na frente vocês entenderem o conceito de força resultante, quando a gente estudar a lei de Newton, né? Campo elétrico, campo magnético, força elétrica, certo? Então, amiguinhos, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos, foi ótima a companhia de vocês. E estudem, sucesso aí para a gente detonar nesse Enem, ok? Amo vocês, um abraço a todos, fica com Deus.